Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Desculpa. Então, aqui nós vamos fazer a revisão, tá? Na verdade, eu vou colocar o conteúdo-chave aqui que vai cair na nossa prova, tá bom? Quero ver todo mundo tirando nota boa. Então, aqui, lembre-se que na aula passada nós estudamos a filosofia moderna, óbvio, e a natureza humana, mais especificamente a filosofia, aliás, a natureza humana com os ideais do filósofo Jean-Jacques Rousseau, francês, tá bom? Então, aqui, basicamente é isso. A gente vai trabalhar natureza humana e vai falar um pouquinho dessa diferença entre animais e seres humanos, tá bom? Segundo Rousseau. Então vamos lá. Ó, como eu falei, essa filosofia do Jean-Jacques Rousseau era basicamente o quê? Distinguir os seres humanos dos animais. A obra Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de 1755, vai tratar justamente disso, né? Que se muito foi pensado naquela época se existia essa diferença entre seres humanos e animais. Para a gente hoje, a gente pensa assim, óbvio que existe, mas naquela época não. Era como se a gente tivesse o mesmo grau de racionalidade dos animais, né? Se pensava assim, em algumas vezes. Tá. E com isso, lembrando, ele estabeleceu dois critérios. O primeiro de inteligência e a sensibilidade, que, portanto, ele mesmo definiu o ser humano como animal racional, tá? Já um outro filósofo que também era matemático, o René Descartes, que eu acho que vocês já estudaram com a professora de vocês de matemática, ele fala que essa diferença entre os animais e os seres humanos é a afetividade, né? Então, assim, para ele, eu acho que ele foi um pouco infeliz em declarar que a afetividade era uma coisa que os animais não tinham, né? Que a gente pode ver muito claramente os animais domésticos que têm muita afetividade. E ele dizia que faltava emoções aos animais para exprimir ainda que tivessem os órgãos, né? Tipo o coração e etc. No sentido mais literal. Próximo. E aqui, o que que o Rousseau, agora aqui basicamente é o que a gente vai, o que vai provavelmente cair na prova de vocês, tá bom? Então, Rousseau acreditava em quê? Que os animais possuíam as mesmas faculdades presentes no ser humano. A diferença seria que apenas o grau de evolução dessas faculdades. Então, tia, como é que era essa evolução dessas faculdades que a gente precisa ficar atento, porque tem questão da prova, tá bom? A ideia de perfectibilidade, perfect, e a faculdade de se aperfeiçoar durante a vida. Então, o ser humano, ele era diferente, né, dos animais, porque ele tinha a capacidade de se aperfeiçoar durante a vida. Então, essa é a grande diferença. Portanto, se cair uma questão como essa na prova de vocês, já sabe, tá bom? Então, outra coisa que eu quero falar aqui para vocês. Então, aqui, ó, falando agora um pouquinho sobre os animais. O animal é guiado pelo instinto desde a origem, segundo ele, que ele também traça essa diferença. Ele sempre será o mesmo, isto é, sempre será guiado pelo seu instinto do nascimento até a morte. Então, o animal, ele tem esse instinto mais animalesco, né, mais mesmo próprio de um ser que não é racional, enquanto que o ser humano vai definindo ao longo da sua vida a capacidade de controlar seu instinto animal. Então ele diz assim que esses dois, que o animal e o ser humano, eles são dois animais, né? E ainda não tinha essa ideia de ser um animal racional ou irracional. Mas ele dizia que o ser humano, ele tem esse instinto animalesco, mas que a diferença dele é que era, ao longo da sua vida ele conseguia controlar essa capacidade de ter esse instinto animalesco, né? Isso nas palavras do Rousseau, gente, tá? É uma outra cabeça, uma outra filosofia, tá? Que
Estou colocando aqui para vocês, só para vocês pensarem um pouco mais sobre essa perspectiva de se pensar o ser humano versus o animal. Portanto, se caiu uma questão do sentido assim, sobre os animais. É característica instintiva, vocês saberiam dizer se eu colocasse assim: dormir, gritar, fazer careta, escrever. A gente sabe que dormir é uma coisa muito instintiva da gente, que desde quando nascemos nós temos, não é mesmo? Enquanto que gritar, eu preciso, tipo, me controlar, porque se eu gritar na sala de aula, eu vou ser colocado para fora, né? Então, não é uma coisa instintiva. Agora, se eu estiver morrendo de sono e cair ali de sono, é uma coisa instintiva que eu não posso, né? Não posso agir de outra maneira. A mesma coisa é para fazer careta, gritar, eu preciso, tipo assim, se eu não tô gostando de alguma coisa, eu vou fazer cara feia assim, voluntariamente. Tem gente que faz, né? Mas normalmente não. Escrever também, eu aprendo a escrever, eu não nasço com isso aí, né? Então, outra coisa, por exemplo, se eu colocar assim na prova, que Rousseau ele explica que o ser humano é livre para se aperfeiçoar. Vocês poderiam me dizer, explicar qual uma opção assim que reflete bem isso, essa questão de se aperfeiçoar durante a vida? Vocês acham que é dormir por 8 horas? Acho que não, né? Se você quer se aperfeiçoar em alguma coisa, você não vai dormir. Outra coisa, você acha que estudar bastante para fazer uma coisa é mais cabível? E sim, se eu vou estudar para conseguir alguma coisa, eu estou aperfeiçoando isso, uma coisa na minha vida que vai me dar resultado. Então eu vou ser diferente de um animal, porque ele não vai estudar, né, gente? E a mesma coisa, ele não vai dormir por 8 horas, certo? Bom, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Boa avaliação, faça uma boa prova e até mais.